Oi, gente, meu nome é Juliana Vigiano, eu sou repórter aqui da Galileu e hoje eu estou com o incrível Márcio Maranhão, médico, coautor desse livro chamado Sob Pressão, que inspirou a série homônima da Rede Globo, aquela que tem a Marjorie este ano, tal, dos médicos. E ele tá aqui um pouco para contar pra gente sobre a carreira dele como médico. Acho que você pode começar falando sobre como você decidiu ser médico, por que você quis ser médico, enfim. E aí, um pouco da sua carreira mesmo. Vamos começar lá atrás. Lá Então, atrás, sim. a gente identificar exatamente como é que a gente decide ser médico é uma coisa difícil a gente identificar um momento específico, né? Mas assim, eu sempre tive uma intenção muito boa, muito grande de ajudar as pessoas, tal. Eu acho que isso é uma tônica comum das pessoas que se interessam em fazer medicina, né? Uhum. Em interferir positivamente na vida de uma outra pessoa. Eu acho que esse é o grande barato da medicina, assim, é você ajudar as pessoas, gostar de gente, ajudar as pessoas de uma forma, seja pessoal, uma forma mais acadêmica, técnica, enfim. Então eu sempre tive essa vontade. Então me formei em 1994 numa universidade estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, do qual tenho muito orgulho. E sou fruto da saúde pública. A saúde pública me formou, a saúde pública me fez um cirurgião e eu sempre tive a intenção de continuar trabalhando com a saúde pública, de ser realmente um cirurgião nesse universo de saúde pública, porque eu acho que é onde se dá a relação mais bonita entre médico e paciente, sabe? Não que na medicina privada também não aconteça, mas eu acho que se estabelece uma relação tão pura de médico e paciente na saúde pública e é ali que eu sempre me vi atuando. Então, estou fazendo 24 anos de formado esse ano. Nossa, bastante tempo. E você é especialista em? A gente se especializa, a gente faz 6 anos de medicina, depois a gente vai estudar, fazer o que você quer fazer depois que você se forma médico. Aí você tem um carimbo, um CRM nas mãos, você vai se especializar em alguma coisa. Então eu fiz 2 anos de cirurgia geral nas emergências e operava basicamente abdômen, né? E depois eu fiz mais 3 anos de cirurgia torácica. Cirurgia torácica é uma especialidade que aborda as patologias do tórax, exceto o coração, que aí é o cirurgião cardíaco que faz. Então, o carro-chefe da cirurgia torácica é o câncer de pulmão, e afecções e patologias inerentes à caixa torácica, parede torácica, tumores de mediastino, enfim, bastante coisa lá dentro. E tem um caso muito bacana, não sei se bacana é a palavra, mas muito fascinante aqui no livro, que até apareceu na série, que é quando você teve que usar uma mangueira de jardim numa cirurgia de tuberculose. Como é que foi isso? Esse é um caso emblemático, assim, sabe, Juliana? Porque na saúde pública a gente se vê, às vezes, sem recursos, assim, né, para atuar e para oferecer um atendimento digno, mínimo, assim, para o paciente, né? Esse é um dos casos que foram relatados, mas existem vários outros, assim, quando o cirurgião, o médico, não vê alternativas de oferecer nenhum recurso disponível, então a gente tem que é forçado a inventar. Se você não inventa, o doente morre. Isso não é uma coisa recomendável que se faça, isso é imprudência, mas ali no fronte de batalha, na emergência, quando você não tem alternativas, recursos, é muito angustiante, é um temor muito grande para o cirurgião que está preparado, que está treinado e que vê ali no olho do doente um pedido de ajuda, uma situação crítica que ele está entre a vida e a morte. E a gente recorre à imaginação, inclusive, para poder salvar ali uma vida. Você deu um jeito ali o que tinha, né? Existem várias outras concessões, mas as concessões, elas não devem acontecer. As concessões são muito perigosas, né? E a gente relata isso porque é uma coisa mais fácil, mais palpável, né? Uma mangueira que não existia, uma mangueira que é uma mangueira de 15 centímetros, que custa muito pouco e que pode salvar uma vida. Como é que não tem uma mangueira dessa numa emergência pública, né?
e que a gente adaptou uma outra mangueira, que a gente chama de mangueira de jardim, que era de um sistema que não era adequado para isso, mas o fato é que essa mangueira, na hora, serviu para salvar aquele paciente ali. Existem outras adaptações que a gente faz menores, outras maiores, mas isso não deve acontecer. Isso é uma coisa muito angustiante. Eu acho que isso é um fator que contribui muito também para que médicos especializados não permaneçam muito tempo na saúde pública. Isso é um convite, é quase um convite a você não permanecer na saúde pública. Como é que você se imagina trabalhando de longo prazo nessas condições, né? Nessas condições, quer dizer, para o profissional é muito, não é, são angústias incomparáveis, pacientes profissionais, óbvio, mas assim é um convite para que o profissional não permaneça muito tempo ali no serviço. Eu fiquei 9 anos como médico do Estado no Hospital Estadual Dom Pereira Nunes, em Saracuruna, e foram inúmeras experiências que eu vivi, bem-sucedidas, mal-sucedidas, mas enfim, me marcaram bastante e foram traduzidas aí alguns casos nesse livro. Eu tô vendo aqui as perguntas, tem bastante gente mandando. Tem gente perguntando se a Terra é plana. Gente, essa pergunta é pro Luneta. Vai voltar o Luneta hoje, por volta das 5 da tarde, com o André, não é com o doutor. Pergunta pra ele se a Terra é plana, enfim, mas estão perguntando aqui, deixa eu ver. A Bia Venâncio está falando: doutor, quais incentivos os médicos percebem ao trabalhar para o sistema público de saúde? Porque ainda há grande descaso da comunidade médica com o SUS. Eu não sei se esse é o caso, mas o que eu queria te perguntar é assim, como fazer para... Você acabou de falar que às vezes o médico ali formado depois de anos se esforçou muito para, enfim, se formar, não se sente incentivado a continuar nessas condições. Mas o que te fez, assim, ficar um tempo na saúde... Te fez, assim, ficar tanto tempo na saúde pública e... Enfim... Olha, o incentivo, ele não deve ser confundido com um incentivo financeiro, remuneração. Isso não é a condição primordial para que os profissionais permaneçam no serviço. Eu chefio um serviço público de cirurgia torácica na Força Aérea do Galeão e estou lá desde que eu me formei recentemente, há 5 anos que eu sou chefe de serviço. E estou lá, é um hospital público federal. E por que eu estou lá há tanto tempo, né? Essa é a grande pergunta que eu faço. Porque lá me dá condições de eu exercer uma medicina de qualidade, de oferecer para o meu paciente aquilo que ele precisa, com uma qualidade de excelência. Então, o incentivo para o profissional, basicamente, passa por uma boa infraestrutura e que ele possa exercer a carreira dele de forma plena, em que ele não precise fazer escolhas. Então, esse é um grande incentivo que a saúde pública deve oferecer para o profissional. Obviamente, com condições de trabalho, uma remuneração justa, né? uma escala de trabalho adequada. Isso é um grande incentivo. Agora, permanecer na saúde pública hoje, com essas condições tão adversas, é muito difícil. Hoje a gente tem aí, vamos fazer 30 anos que a Constituição de 1988 estabeleceu os pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, e hoje, depois de 30 anos, a saúde pública nunca esteve tão ameaçada. Então, vamos falar de incentivos? Vamos falar de condições de trabalho, de infraestrutura. Esse seria o maior incentivo para os médicos e para os profissionais de saúde em geral permanecerem na saúde pública. Entendi. E você falou de jornadas de trabalho. Eu estava lembrando da série, pensando que às vezes... Não sei, eu queria te perguntar se é verdade. Às vezes os médicos ali, os personagens da série ficam muitas horas no plantão, dias até. Isso é verdade? Qual foi o maior tempo que você passou num plantão? Olha, eu já fiz 3 dias seguidos de plantão. Isso não é uma coisa recomendável que se faça, isso não é uma coisa preconizada, porque o médico ele pode se tornar perigoso a partir do momento em que ele enfrenta a fadiga crônica, né? E quando a gente encontra-se fadigado, cansado, a gente não vai ter a mesma estado de alerta que a gente estava quando começou a dar o plantão, né? Existem, de fato, condições de trabalho muito ruins, remunerações muito baixas, que obrigam o médico a dar mais de um plantão em vários hospitais diferentes. E isso é uma carga de trabalho excessiva
e, de um certo modo, também perigosa para a assistência que ele vai prestar, né? A série, obviamente, trata condições de trabalho mais adversas ainda, mas ela também traz, Juliana, um comprometimento. Isso também aconteceu comigo, aconteceu com vários outros colegas que eu conheço, que tem ali na saúde pública um comprometimento com o doente. Uhum. Por mais que o horário dele de trabalho tenha terminado, ele permanece ali no hospital, ele volta ao hospital. Não, eu operei aquele paciente, independente do meu... Se eu estou de plantão ou não estou de plantão, eu vou lá ver aquele paciente que eu operei. Então, isso acontece. Isso não é nada demais. Isso é uma coisa inerente à medicina. Se a gente opera um paciente, tem uma relação com ele, eu vê-lo no dia seguinte e passar a visita, isso transcende um pouco esse estabelecimento de carga, horário de trabalho, sabe? Então, isso que é o diferencial da profissão, da medicina, e isso acontece inúmeras vezes. Então, essa carga de trabalho também passa por isso, sabe? Da responsabilidade e o comprometimento que você tem com aquele paciente. Eu tava pensando isso quando eu tava vendo a série, que por um lado, pô, vocês devem ficar muito cansados, etc. Mas por outro, esse é o paciente, você quer ter certeza de que ele tá ok, de que ele tá se recuperando bem. E como a pessoa que tá do outro lado, eu acho que transmite uma confiança saber que o médico tá ali se importando com você, que o cara que te operou tá, tipo, falando, vai ficar tudo bem, sabe? Isso assim, esse retorno que a gente tem, que a medicina nos proporciona, isso assim, é intangível, é uma sensação maravilhosa. Eu sou muito feliz por isso, de ter abraçado essa profissão e de ter esse retorno do olho do doente, aquilo que a gente se propõe a fazer. Cuidar é isso, cuidar de gente, cuidar de pessoas, e reter esse retorno é a coisa que mais me sustenta na profissão, é o que mais me move para frente, é o que mais me mobiliza e o que mais me emociona também. Eu imagino. Deixa eu ver se mais alguém mandou uma perguntinha. Deixa eu ver. Então, falando sobre uma polêmica entre medicina e enfermagem, isso confere? Houve, de fato, uma polêmica em relação à parte de enfermagem, quando a série foi ao ar. A série ela obedece algumas regras da dramaturgia e tem um tempo específico de 35 a 40 minutos, né? E os episódios foram muito baseados em cima de dois protagonistas que são médicos, né? Então, a série ela não teve a intenção de retratar fielmente as diversas categorias profissionais, né? Mas nem por isso ela quis diminuir ou menosprezar qualquer função de diversos profissionais, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. É porque a série não dá para abordar tudo isso, nem se propõe a fazer isso. Então houve uma insatisfação em relação aos enfermeiros já no primeiro episódio, né? E eu acho que isso foi sentido também, foi percebido pelos roteiristas, mas há que se dizer o papel fundamental que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem e os diversos profissionais exercem na saúde pública. A saúde não se faz com médicos, de maneira nenhuma. Isso é um enorme equívoco, né? A saúde pública ela se faz com profissionais de saúde comprometidos, né? E eu acho que a série tá sensível a isso, tá atenta a isso, e ainda tem aí, felizmente, ainda mais episódios aí para a gente desenvolver e poder também ser um pouco mais abrangente. Mas considerando sempre que tem que dar esse destaque aí aos protagonistas que são médicos e cirurgiões. Claro, coisas da dramaturgia, desculpa. É porque não dá pra contar tudo, né? Contar tudo num período tão curto, enfim. É uma série. Mas eu tenho uma amiga que estuda medicina no Rio também. E ela vai assistir, então, oi, amiga. Ela diz que ela é médica, vai ser médica,
Mas assim, ela admira muito todos os outros profissionais da saúde, porque às vezes o médico ganha muito reconhecimento, e pô, você é médico, e os enfermeiros ou fisioterapeutas nem tanto quanto o cara que tá lá operando. Então ela fala, nossa, acho muito bacana, né? Eu acho, Juliana, interessante a gente colocar que a série ela tem uma função de entretenimento, em função da dramaturgia, enfim, isso é o papel dela. Mas ela também é um recorte histórico de um momento que a gente vive muito infeliz da saúde pública e muito ameaçador, onde a população de maneira geral deve ficar muito preocupada com a ameaça que se tem hoje a um sistema universal de saúde que se propôs há 30 anos. Eu acho essas discussões em relação às categorias profissionais importantes, assim, acho muito importante, mas o que eu acho mais importante é que a série ela traz uma realidade hoje que ela não tá, a intenção dela não é bater no SUS, a intenção dela é trazer essa realidade para um veículo de massa, que é a TV, que tem aí um número de espectadores enormes, e realmente trazer essa discussão. Isso não é para ser assim. As condições que os nossos protagonistas, que Evandro e Carolina, enfrentam, isso não é para a gente entender isso como uma normalidade das coisas. Então, podemos discutir a representatividade das diversas categorias na série, claro, óbvio, isso é bom, isso é rico, né? Isso só acrescenta para as histórias. Mas eu acho que a discussão principal é a gente entender que o que a gente mostra pode ser diferente. Qual é a saúde que a gente quer ter? Qual é a saúde que nós desejamos ter como população, como cidadão, né? Então, essa discussão, eu vejo ela sempre um pouco mais acima do que essa discussão de representatividade das categorias. A saúde se faz com diversos profissionais e principalmente com a atuação dos cidadãos de uma maneira geral, né? Dos usuários, dos potenciais usuários do SUS. Então, acho que essa é uma questão importante, relevante, que acho que é importante a gente falar sobre isso. Não, sem dúvidas. Isso, inclusive, era o que eu ia... Esse assunto do SUS é o que eu ia trazer mais adiante, mas agora que você colocou, eu já vou assim, falar que eu concordo. Quando eu vi a série como leiga, eu pensei, poxa... A série, eu entendi isso, eu não pensei, a série quer bater no SUS, eu pensei, a série quer ajudar e falar que essas coisas acontecem, que é um absurdo tudo isso está acontecendo. Sim. E que a saúde pública, enfim, tá isso que tá. O que você acha que hoje deveria estar no centro dos debates? Assim, eu sei que você já mencionou algumas coisas, mas se você pudesse ressaltar algo que você fala, puta, isso é o que a gente precisa mais falar. Tem alguma coisa? Sim. Tem, além do financiamento, do problema de gestão, acho que hoje uma coisa que a gente precisa falar bastante é sobre a atenção primária. A atenção primária hoje que está sendo ameaçada e que é a porta de entrada no paciente ao acesso que ele tem à saúde pública. A gente tem que beneficiar a atenção primária, que se traduz nas clínicas de família, nas UPAs, no primeiro atendimento, numa atuação da saúde de prevenir, de prevenção, dos agentes de saúde irem nas comunidades. Sabe-se hoje que quando você tem numa área, numa região onde você tem uma atenção primária de boa qualidade, se reduz muito o número de atendimentos nas emergências. Aquela população ali que é bem assistida, bem atendida por um programa de atenção da família, por exemplo, sem dúvida é uma população menos doente do que uma que não é contemplada com esse programa. Então hoje, se tivesse algum ponto assim de destaque, eu acho que a gente deve retomar e falar da atenção primária. Acho que é um ponto importante. Bacana. Deixa eu ver, tinha alguém aqui que fez uma pergunta bem bacana que eu perdi, peraí. Putz, não vou achar agora. Mas era em relação às suas experiências, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do livro. O livro é curtinho, então com certeza tem muito mais coisa. O livro é cirúrgico, né? Porque ele vai ali no... Ele vai precisamente, né? Sim, gostei desse termo. Mas, enfim, eu queria saber se tem alguma história que não tá aqui, que te marcou muito, assim, e que você gostaria de contar, que você... Tem várias histórias, assim, e a gente, uma das escolhas de ter um livro mais conciso, foi duro ter que abrir mão de algumas histórias que não estavam aí, em detrimento de uma leitura mais ágil, para que se tenha mais aí
uma leitura mais fácil e que realmente envolva as pessoas. São histórias bem-sucedidas, histórias alegres, histórias tristes, e são histórias todas inesquecíveis e todas que marcam uma carreira, que a gente fica tatuado com o rosto dos pacientes, os casos, as evoluções, né? Então, na saúde pública, me deu inúmeras histórias de alegrias, de muita emoção e que a gente pode recordar. Eu tenho pacientes que me ligam até hoje para dar um Feliz Ano Novo e Feliz Natal. São pacientes que eu tratei numa enfermaria de forma... Enfim, teoricamente isso não é previsto na saúde pública. Não tem isso. Isso é previsto, sim. Esse envolvimento do médico com o paciente. Então, era um paciente, um estivador de 60 e poucos anos, que tinha um problema no pulmão e que ficou internado numa enfermaria, no hospital lá em Saracuruna, que é na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E ele tinha um problema grave no pulmão e eu precisei operar ele umas 4, 5 vezes. Eu botava uns drenos nele, ele parecia uma árvore de Natal, cheio de dreno, assim. E andava na enfermaria com vários drenos pendurados. E a gente não tinha nenhuma perspectiva de ele ter alta. Ele ficou lá internado uns 4, 5 meses ali, com vários problemas. Aí estourava uma bolha, tinha umas bolhas no pulmão. E a gente foi se envolvendo, ele foi me afeiçoando, e a gente foi tendo um contato assim. Não tem como, né? Não tem como. E ele saiu bem, ele recebeu alta, e com uma evolução mais lenta, mas recebeu alta e a gente trocou o telefone, ele me ligava no Ano Novo, no Natal. Até recentemente ele estava me desejando Feliz Natal. Então isso é uma recompensa que a gente tem, que a gente traz consigo, e são histórias que a gente não esquece, né? São inúmeras. Histórias de fracasso, né? Porque as histórias de fracasso, elas fazem um cirurgião, um médico, um profissional de saúde, eles tatuam, a gente fica com aquilo ali tatuado e a gente evita que aquilo aconteça de novo. Então, é muito marcante para a gente. Nossa, não consigo nem imaginar. Olha, o que mais entristece a gente é perder um paciente. É perder um paciente que você sabe que poderia ser diferente. Então, isso é muito revoltante e o livro é fruto disso também, de um inconformismo, de você saber que aquela evolução daquele paciente poderia ser diferente se ele estivesse numa outra estrutura, se estivesse num outro hospital, com outras condições. Esses doentes que a gente perde e que, sabendo que poderia ser diferente, são os doentes que a gente não esquece jamais. Nossa, imagina. Ai, tô um pouco abalada agora. Uma pergunta. Teve algum ex-paciente, no caso que quando a série estreou ou o livro foi lançado, te ligou, entrou em contato, falando que tô assistindo, o que tá achando, alguma coisa Teve, assim? são mensagens que eu recebi de emocionar mesmo, da gente ficar com os olhos cheios d'água. Pacientes que eu nem me lembrava e que me encontraram na rede social e que mandaram uma mensagem que o senhor tratou de mim lá em Saracuruna, tal, eu vi o livro, eu vi a série e tal. E são mensagens que batem fundo na gente, né? Porque a gente trata de tanta gente que a gente não lembra. E aí eles mandaram essas mensagens, assim, a série trouxe isso, o livro trouxe isso, eu estou muito feliz com isso. Legal. Aqui a Nath, outra repórter, tá aqui, aí ela fez uma pergunta, não sei se vocês escutaram a pergunta, mas era se algum paciente antigo, após ver a série e ler o livro, enfim, tinha entrado em contato com o Márcio, e aí vocês viram que ele respondeu. O Renato de Souza tá perguntando se você acha que nesses 30 anos, a gente estava falando da Constituição, né? Você acha que a saúde evoluiu? Você acha que está estagnada? O que você acha? Sim, Renato, eu acho que a nossa saúde evoluiu, sim. A gente tem índices de mortalidade infantil muito melhores do que a gente tinha há 30 anos. A gente tem programas muito exitosos assim, de saúde da família, programas de vacinação, o nosso programa de tratamento de AIDS. A saúde pública ela evoluiu, ela se tornou mais abrangente.
mas através dos indicadores que são muito palpáveis, esses que eu acabei de dizer. Mas, em compensação, a gente tem outras discussões que a gente deve fazer, assim, em relação ao financiamento, em relação à gestão pública, em relação à administração dos hospitais. Enfim, são questões fundamentais que devem ser pensadas e discutidas. O que a gente precisa entender é que o Sistema Único de Saúde, ele é um bem da população, ele é um pilar fundamental de uma sociedade que entende que saúde e educação são pilares fundamentais para se construir uma sociedade sadia, né? Uhum. E o David Loparelli está perguntando, você seria a favor de uma... No geral, ele está perguntando, você seria a favor de uma avaliação psicológica antes dos médicos se formarem, enfim, porque eu não entendi direito porque ele fez essa pergunta, mas porque eu acho que lida com o público, né? Sim, enfim. Não, sem dúvida, sua pergunta é pertinente, David, assim, mas não saberia te dizer precisamente, assim, a gente passa 6 anos de faculdade estudando inúmeras cadeiras, sabe? Inclusive psiquiatria e psicologia são partes de cadeiras acadêmicas, assim. Não há nenhum exame psicológico regular e obrigatório que o médico deva fazer. Nenhum apoio psicológico formalmente, uma reavaliação, isso não há. Deveria haver? Não sei, talvez, né? Diante das condições de trabalho que a gente enfrenta, talvez sim. De qualquer forma, existe sempre um conselho de ética do Conselho Federal de Medicina que está sempre atento a isso, né? Uhum. Isso foi uma boa pergunta, David. Foi, eu achei boa. Eu achei boa, não soube explicar direito. Agora ele viu que você estava respondendo e falou avaliação periódica também, dado o estresse contínuo da profissão. Aí eu queria emendar numa questão assim, eu não sei se acontece na saúde privada e creio que se não acontecer na saúde privada, na saúde pública menos ainda, tem um acompanhamento psicológico para os médicos quando perdem um paciente ou quando estão passando por uma situação de estresse muito grande. Não tem um acompanhamento psicológico para o médico profissional de saúde? Especificamente é essa a pergunta? Não conheço o suporte, assim. O que acontece e que a gente percebe muitas vezes talvez um distanciamento às vezes do profissional de saúde em relação a alguns casos, ou uma sistematização, ou acaba endurecendo um pouco, criando uma casca, enfim, para que ele possa continuar seguindo na profissão e que não imploda, né? Que não eu acho que isso é uma defesa, assim, de alguns profissionais de saúde. Assim, basear toda a sua atuação médica simplesmente na técnica, eu sou um cirurgião, sou técnico e tal, é o que muitos profissionais fazem, né? Mas assim, o envolvimento, mas o cuidado do paciente, ele envolve todo um apoio psicológico, emocional da família, além da parte física. Então, o apoio psicológico a gente traz muito da estrutura do indivíduo mesmo, que ele tem em casa, a família, a estrutura familiar que ele traz de casa. Eu acho que a gente tem que contar muito com a bagagem que a gente já traz de casa. Entendi. Gente, a gente já está se encaminhando para o fim, então se vocês tiverem mais perguntas, essa é a hora de mandar. O que eu ia te perguntar se você já trabalhou na saúde pública ou privada, desculpa, em algum momento, e se sim, como foi, e se não, por quê. E, bom, vou perguntar isso primeiro. Sim, eu trabalho na saúde privada também. Eu atuo como cirurgião torácico também na saúde privada, tenho consultório, atendo os meus pacientes, mas eu sou fruto da saúde pública. Quem me fez cirurgião torácico foram as emergências públicas, foram o Hospital Universitário Pedro Ernesto, foram hospitais municipais, federais e o Hospital da Aeronáutica, o hospital onde eu trabalho até hoje. E eu sou muito feliz exercendo a profissão no ambiente de saúde pública.
e que não compete com a saúde privada. Eu tenho os pacientes particulares e a minha saúde pública é onde eu me realizo mais. E na série a gente vê que o personagem Evandro, ele tem problemas com vício, né? Ali de medicamentos e tal. A gente especula, assim, eu já vi muita gente falando, isso deve ser comum, todo médico deve usar, porque tem muito fácil acesso, etc. Eu queria saber se é verdade e por que você acha que rola esse vício, assim, de alguns Olha, médicos? assim, isso é um problema delicado, que existe mais do que a gente imagina, né? Profissionais de saúde estão sempre submetidos a situações de grande estresse, né? Físico, emocional, psicológico, e têm acesso a muitas medicações de alta vigilância, que a gente chama, né? Então, há aí um encontro entre profissionais de saúde estressados com medicações de alta vigilância, medicações de tarja preta, vamos dizer assim, de fácil acesso. Então, há assim, uma situação muito favorável para que se dê esse problema, né? E esse problema ele é um pouco mascarado, ele é não é muito falado, e ele existe de fato mais do que a gente imagina, se a gente considerar também as condições de estresse, de fadiga que eu falei no começo, né? Eu acho compreensível, assim. É claro, não tem como justificar algumas coisas, mas eu imagino a situação que essas pessoas passam, enfim. Isso é um problema grave e que deve ser... A série aborda isso também, é um problema que deve ser falado, assim como ela aborda outros temas também muito relevantes, como violência contra a mulher, suicídio, prevenção do HIV, enfim, são coisas que a gente entende como assuntos macro, né, assuntos muito relevantes, que a nossa população e que os profissionais de saúde estão expostos, e que a série também consegue abordar isso de uma forma brilhante, eu vejo. E para finalizar, acho que o que eu quero te pedir e perguntar é pedir uma dica de como a gente que está fora, distante, a sociedade civil, a gente está distante, como a gente pode ajudar a melhorar a saúde do nosso país. Pois acho isso uma ótima pergunta, assim, porque é isso que a gente quer mesmo, a gente trazer esse assunto, que ele nunca saia de pauta, que ele esteja sempre ali na crista da onda, assim, é um assunto que muitas vezes a gente se acha protegido com um plano de saúde e na verdade a gente nem está. A gente está com várias restrições de um tratamento mais complexo, né, de uma cirurgia, enfim. A população de uma maneira geral, eu acho que ela tem que primeiro querer bastante ter um sistema de saúde público que funcione, né? E a gente tem inúmeros casos de sucesso, realmente, que não é para a gente se surpreender quanto a isso, é para a gente achar bom e querer que seja mais. Então, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que contar histórias, a gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto e numa forma positiva, numa agenda positiva. A gente não é pra gente o SUS é ruim. Não, o SUS ele não é ruim. O SUS ele é fundamental. Então acho que o cidadão precisa entender isso, que a gente precisa ter uma saúde pública fundamental, que é fundamental que se pense dessa forma. E o que eu recomendo assim principalmente para os profissionais de saúde, que contem suas histórias, que cada vez mais compartilhem as suas histórias e que possam ser traduzidas em reportagens, em programas como esse, em jornais. Enfim, acho que o SUS é nosso e a gente precisa dele. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas essa live vai ficar na nossa página do Facebook. E isso foi só um pouquinho, o início de uma discussão longa, que é a discussão sobre a saúde pública no Brasil. Já deu para dar uma introdução do que é, mais ou menos, mas algo que precisa, como você estava dizendo agora, ser discutido, ser pautado, mas sempre de uma forma otimista. Gostei da forma que você falou. Então,
vai ficar aqui na página. Compartilha com a gente os seus pensamentos futuros, links de coisas que vocês acharam bacanas, enfim, pra gente continuar discutindo saúde cada vez mais. Eu sou a Juliana Vigiano, repórter da Galileu, e esse é o Márcio Maranhão. Obrigada, Juliana, pelo convite, tá? De estar aqui Muito conversando obrigada. com vocês. Muito obrigada. Ele é médico e inspirou a série da Globo Sob Pressão, que também é esse livrinho aqui, né? Na verdade, foi o livro dele que inspirou a série. É publicado pela Globo Livros e é bem bacana, gente. Eu li de uma vez só. Tava falando pra ele, inclusive, que não consegui escolher qual parte me comoveu mais. Mas enfim, é isso. E beijo, até a próxima.